Gente, nós vamos, na primeira fase da nossa reunião, dar sequência à análise que a gente vem fazendo no livro dos Espíritos. Já há algumas semanas, alguns meses, nós demos início, ao livro dos Espíritos, a partir da primeira questão, e nós estamos trabalhando o capítulo 2 da primeira parte, que fala para a gente a respeito dos elementos gerais do universo. Trabalhamos no primeiro capítulo, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, Deus. E é muito interessante, nós falamos isso nas reuniões anteriores, gostaríamos de trazer novamente, porque é um ponto de fundamental importância no processo nosso de aprendizado em que nos encontramos. A concepção, a ideia, a orientação apresentada pela espiritualidade no sentido do entendimento a respeito do Pai e do Criador, conforme está sendo apresentado por nós pela doutrina espírita, ela estabelece toda uma diretriz no campo não só do aprendizado nosso, mas também no campo das realizações efetivas, e se tratando do crescimento do espírito, uma trajetória de aprendizado, vamos dizer, infinita nos humanos. Porque a gente vai percebendo isso, Se a gente analisa ao longo da história as concepções mais primitivas dos seres em relação ao Criador, aquela concepção, aquele entendimento os levava a determinado tipo de compreensão, de posicionamento diante dos acontecimentos da vida e da existência. Seja aquela adoração às pedras, aos fenômenos da natureza, ali se encontrava para aquele grupo de espíritos, naquela experiência que eles passavam, elementos na capacidade de compreensão deles que facilitavam a vida deles no trato com o próximo, semelhante, no trato com a natureza. O homem vai evoluindo e essa concepção também vai modificando, porque é um aprimoramento. A doutrina espírita nos auxilia a compreender isso com maior propriedade. Não são simplesmente casos fortuitos que se dão ao longo da nossa história. Eles estão debaixo de planejamentos, de direcionamentos, quando a gente observa o campo da orientação dos homens, da nossa orientação. Agora, no campo específico, quanto à individualidade, é assim, de respeito ao indivíduo, no campo de luta, de trabalho, em que ele se encontra. E a coisa avançou de tal forma que a doutrina espírita chega no momento de maturidade desses espíritos, em trabalho de aprendizado aqui no nosso orbe, e a gente entende que a vida não fica restrita apenas à Terra, no nosso sistema, partindo do nosso sistema solar, vamos observar que os outros planetas também possuem vidas, e segundo a espiritualidade, vidas em condições espirituais mais elevadas do que a própria Terra, mas mostrando a dinâmica evolutiva de crescimento. Então, para nós que nos encontramos aqui, chegamos num momento de maturidade do espírito, em que a capacidade de compreensão, de entendimento, poderia ensinar segundo o que foi apresentado pelos benfeitores da vida materna, dentro de uma programação espiritual. É colocado para nós que a doutrina espírita representa, dentro de um trabalho direcionado, a terceira revelação de Deus aos homens. A terceira revelação de Deus aos homens. Não quer dizer que os outros trabalhos feitos, que não são o trabalho de Moisés, o próprio Jesus, com a lei de amor e a doutrina espírita, não têm importância, pelo contrário. São trabalhos realizados pelos indivíduos em determinadas localidades, em determinados ambientes, segundo o padrão de compreensão de entendimento daquelas criaturas que ali se encontravam. Então, o direcionamento daqueles que ali fariam trabalho, Buda, Zoroastro, Lao-Tse e muitos outros, fazendo trabalhos específicos em regiões específicas, segundo a cultura, os valores elaborados na atividade daquelas criaturas que ali se encontram, ou se encontravam à época e se encontram na atualidade. Então a gente percebe que houve um avanço muito significativo. E a doutrina espírita, ela tem um trabalho de como que tirar o véu em cima de muitas alegorias, de muitas questões, de muitas percepções da criatura humana, nossa, mas ainda presas questões místicas, questões mais de nível exterior e não a essência do ser, a essência da criatura. Porque ele está percebendo o que dá realmente movimento, o que dá diretriz, o que realmente fomenta as transformações, as mudanças, não são os frutos exteriores, eles podem mudar, mas é a elaboração íntima do ser, da criatura, dentro de um campo de entendimento que vai se abrindo, que vai se alargando. A criatura, ela pode, por exemplo, receber, vou colocar esse exemplo, numa questão cultural, de determinada localidade, por exemplo, ela recebe um amuleto que está passando de geração a geração. Por exemplo, aquilo pertencia ao Tacho da Carnaval dela.
passou por ali, por outro, e agora chegou nas mãos dela. E é colocado para ela que aquele amuleto é um amuleto sagrado, que vai protegê-la, que vai estabelecer uma série de coisas positivas para a sua vida, para a sua existência. Como nesse exemplo que nós estamos trazendo, a cultura que a criatura vivencia mostra que isso é um fato real, a criatura vai pegar aquilo como algo sagrado e vai ter toda uma veneração por aquele amuleto que vem dos antepassados e que tem ali uma magia, tem ali uma característica positiva no campo da vida espiritual. Então, é aquilo com essa concepção, porque é algo cultural. E realmente, diante de alguns acontecimentos mais intensos no seu campo de vivência, mais complexos, mais difíceis, ela vai pegar aquele amuleto, lembrar dos antepassados, elevar o pensamento ao Deus, o Criador, da forma como ela entende, e entendendo que aquilo ali vai protegê-la. E ela vai conseguir vencer aquela fase mais difícil da sua vida, da sua existência. Consegue sobrepor. É um trabalho iniciante de fundamentação da fé, da intimidade da criatura, da intimidade do ser. Até um momento, para um exemplo específico, em que a criatura vai estar numa situação complexa, o amuleto que representava para a proteção não está mais no seu peito, porque arrebentou a cordinha e ele caiu, né? Então ela se vê ali numa situação complexa e difícil. Mas, como a dificuldade está presente, ela eleva o pensamento em prece, rogando ao Pai, ao Criador, os Espíritos protetores, segundo a cultura dela, a proteção ao Pai, e vence a dificuldade. Consegue se sobrepor ali àquela circunstância mais complexa da vida da existência. E a experiência vai mostrar para aquela criatura, para aquele indivíduo, na experiência em que ela se encontra, que o amuleto, embora pudesse ter um papel importante em outros momentos da vida, da existência dela, não foi, porque não estava ali, o elemento solucionador do problema de dificuldade, mas sim toda uma movimentação íntima de si própria, fazendo uma transposição do quadro complexo pelo poder da fé, alcançando no Criador, segundo a concepção dela, os recursos indispensáveis para ela transpor ali o quadro mais difícil que ela está vivenciando. Né? Então são as experiências, fundamentando na intimidade do ser da criatura, recursos de ordem a conduzi-la a uma movimentação de vida, de existência mais coerente com a realidade. Então esse exemplo que nós estamos trazendo, um processo natural, leva a criatura, leva os indivíduos a perceber para além daquilo que a cultura em que ela encontra-se inserida estabelece. Né? Então, o processo natural acontece com todos. Talvez a maioria que ali se encontra reunido naquele ambiente não tivesse maturidade suficiente para perceber para além daquilo que a cultura estabelece, como esse companheiro do exemplo está conseguindo registrar. Né? Então, há maturidade. Ele vem para além daquilo, vê e percebe, registra para além daquilo que a cultura apresenta no sentido espiritual, de fundamental importância, porque é balizador e fomenta ali segurança para o ser e dentro de segurança para a criatura. É o papel das religiões ao longo da história. Acontece conosco na atualidade. Há diretrizes seguras. A criatura entende que o fato de, porque é o berço da formação religiosa nossa, e se tratando da questão do cristianismo, está na Igreja Católica Apostólica Romana. Então, participamos, sem dúvida alguma, ao longo de muitas experiências. Acendíamos uma vela e naquela vela buscávamos a força do Pai do Criador. Talvez no passado, se ela não estivesse ali presente, nós não conseguiríamos elaborar em nós próprios a força interna para a sintonia superior. Precisávamos de um elemento indutor externo, que estava representado na Bíblia. Assim, a luz ali presente, induzia o nosso psiquismo a fazer a luz em nós próprios, alcançando a sintonia com os espíritos de condições mais elevadas. Então é caminho de aprendizado. E hoje a doutrina espírita vai mostrando para nós que, embora o trabalho desses companheiros, ao longo das experiências inúmeras pelas quais nós passamos, que a gente vem dessas experiências, é bem provável que um grande número daqueles que se encontram hoje em plena vivência no mundo ocidental, na cultura ocidental, tenha passado por experiências no mundo oriental. É difícil entender isso não, porque a gente percebe que há conexão, há vínculos do ser da criatura, nós estamos analisando a individualidade, com essas experiências. Então há conceitos, valores elaborados na nossa intimidade, sem dúvida alguma. Mas as coisas vão se abrindo, vão se ampliando. E a doutrina espírita vem então como tirar o véu que foi colocado muitas vezes de forma intencional
por parte dos coordenadores de um trabalho de orientação, porque se tirasse ali o véu naquele momento, naquele instante, e colocasse de forma clara e objetiva, não haveria assimilação, não haveria entendimento. Então temos que usar da didática no campo da orientação do espírito. Não deixa a coisa encoberta. Não vou colocar clara, objetiva, de modo pleno, porque senão as pessoas vão como que ficar assustadas, surpresas, e não vão se curvar diante do que está sendo aí apresentado. A gente observa isso no campo da própria ciência. Quantas descobertas não foram feitas, foram analisadas, observadas em determinado ponto da caminhada evolutiva, em momentos históricos, e no momento que foi apresentado, não foi assim. E as pessoas foram até perseguidas. Por exemplo, Paulo Roberto, Galileu Galilei, que é uma questão que a Terra é o universo, assim, o Sol, né, não trouxe de forma objetiva, clara, mas mostrou um passo à frente, se tratando das mudanças e da verdade, se fazendo mais próxima da realidade. Então, no primeiro momento, não é assim. Né? O próprio Fulton, que desenvolveu a questão do motor a vapor, quando ele apresentou à sociedade francesa aquela descoberta, aquelas pesquisas que ele vinha fazendo, não foi assim, não, mas está louco. Como é que o vapor vai movimentar uma máquina pesadíssima, que seria o trem, ou os próprios navios transatlânticos da época? Não tem condições, não entendi. Né? Mas os ingleses vão perceber que tinha uma coisa, vão fazer experiência, vão ver se dá resultado. E conseguiram então levar a efeito, né? Sendo desenvolvido aí da forma inicial para chegarmos no que nós temos hoje. Então a gente percebe isso se dando também com as questões da espiritualidade, das orientações que chegam para os seres, para as criaturas. Então quando nós começamos hoje a compreender Deus como sendo inteligência suprema, causa primária, o primeiro de todas as coisas, isso estabelece na intimidade do ser, da criatura, uma concepção que até mesmo se tratando de posturas, de direcionamentos para a vida prática, ele vai se posicionar segundo essa concepção, né? Segundo esse entendimento, segundo essa visualização que ele consegue agora assimilar. Então é importante isso, porque o decorrer, né? Nós estamos repetindo uma coisa que nós falamos aí nas reuniões anteriores, mas é importante poder ter isso em mente, ter isso na nossa intimidade e podermos avançar com segurança. E toda a obra da codificação, todo o trabalho da revelação, e a gente vai analisar de modo mais abrangente, a partir de Moisés, de uma forma específica, Moisés com a primeira revelação, Jesus com a segunda, a doutrina espírita representando a terceira revelação de Deus aos homens, ela está toda enfocada no trabalho em que a criatura avança, e se tratando de uma capacitação íntima, não só no campo da compreensão das leis divinas, mas também na capacidade de sentir, caminhando para um sentir nas linhas do amor que Jesus traz à humanidade. E essa ideia, essa concepção, é importante. A gente vai observar, por exemplo, Emmanuel, no livro Caminho da Luz, ele esclarece para nós por que em meio a 4 grandes povos, Jesus começa a realizar um trabalho, né, porque é o governador da terra, de orientação aos seres, às criaturas, a estabelecer a primeira revelação entre o povo hebreu. Não é por acaso. Porque nós vamos perceber que, quando a gente analisa as culturas, esses 4 grandes povos, que a cultura, não só a questão cultural especificamente, mas percebe que o orgulho estava muito presente na intimidade daqueles que eles se encontravam, como também do povo hebreu. Mas, no entanto, eles apresentavam virtudes se tratando daquela concepção de um Deus único, né? Um Deus único, estabelecendo uma unidade no universo. A partir daí, então, o campo estava aberto para direcionar o trabalho no sentido de, ao longo dos anos que viriam posteriormente, certo? As criaturas pudessem chegar no entendimento cada vez mais amplo, cada vez mais abrangente. Alguns espiritualistas, analisando, eles como que trocam o processo de observação. Eles muitas vezes falam que o povo hebreu impôs o Deus deles às outras comunidades, né? Os outros povos. Mas, na realidade, não é por aí não. O processo é inverso. Eles compreenderam que, na realidade, no universo, a inteligência suprema causa mais de todas as coisas, com a linguagem nossa de hoje,
mas o entendimento deles atrás passava por linhas que conduziriam o que nós temos hoje. A ideia de um Deus, a concepção, não é questão simplesmente racional, passa pelo raciocínio, mas é muito mais pelo campo da emoção. O sentimento da criatura perceber, não, isso é uma realidade. E o raciocínio, lógico, vai então estabelecer ali diretriz no campo filosófico para nos ajudar na concepção, mas é algo que passa pelo campo do sentimento, né? Então esse povo apresentava à época essa maturidade. O trabalho pode ser iniciado, né? E vamos dar uma sequência para chegar, né, no futuro, partindo lá da primeira revelação, nos dias de hoje. Então nós falamos sobre Deus, o trabalho criador. Há algumas semanas nós iniciamos o capítulo 2 falando dos elementos gerais do universo, né? Nós até antecipamos questões que nós vamos estudar aqui, que existem 3 elementos gerais do universo: Deus, Espírito e Matéria, e tudo que nós observarmos no universo infinito, tá? Tem como composição Deus, Espírito e Matéria, né? E não há, e a gente analisou aquela questão da visão panteísta, em que a concepção daqueles que são adeptos a essa doutrina, eles acreditam que na realidade é uma coisa só, Deus, Espírito e Matéria é uma coisa só, né? Então, alguns adeptos dessa linha panteísta, eles acreditam que para a desencarnação, para a morte, nós voltaríamos imediatamente para o todo do qual nós saímos. A imagem que é apresentada pela Kardec nas obras do próprio espiritualidade é como gotas no oceano. A gota volta para o oceano, pronto. Perdeu-se. Aquilo que seria a nossa individualidade se perde dentro desse contexto do panteísmo. Uma linha do panteísmo diz o seguinte: nós passaríamos por processos reencarnatórios de aprimoramento, né, até chegarmos ao estágio de uma relativa perfeição, e alcançando a perfeição, nós voltaríamos então perfeitos para o todo, perdendo também a nossa individualidade, né? Então são concepções que atendem, por determinados momentos, as criaturas no campo de luta e de aprendizado que se encontram. Essa ideia ainda aceita por muitos espiritualistas. Eles apresentam essa concepção. Mas a doutrina espírita mostra para nós claramente: Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E os 2 outros elementos, que é o Espírito e Matéria, criados por Deus. E o Espírito com individualidade. É um ser que, estando encarnado ou desencarnado, alcançando a condição nossa de pensamento, ter os vínculos afetivos que nós apresentamos para as pessoas, né? Obviamente que há uma separação para a desencarnação, em algumas oportunidades, pode causar ali uma certa dor, um certo sofrimento, aberturas no campo íntimo nosso, do sentimento, mas não deixará de haver o vínculo. E o tempo se encarregará de ajustar, então, os sentimentos que ainda encontram-se estranhos. Porque muitas vezes a gente percebe isso, o sentimento nosso para com determinada criatura, no campo da nossa convivência, seja esposa, filho, filha, pai, tem ainda o sabor do egoísmo. Queremos exclusivamente aquela criatura moldada segundo a nossa visão, não respeitando ali, né, a individualidade dentro do campo de experiência dela. Então, quando nos encontramos nessas condições, a vida se encarrega de estabelecer uma separação, não apenas, mas para servir como elemento de elaboração dos valores internos, de modo que o sentimento seja fonte. É bom. Estamos ao lado da criatura, graças a Deus. Mas se a criatura teve que partir, a saudade está presente, graças a Deus, porque Deus, o Criador, está presente. Há ali uma saudade, mas não há aquele sofrimento temido que muitas vezes nós alimentamos com a vida de alguém. Há uma compreensão, há um entendimento. Então nós vamos caminhando para desenvolver em nós esse campo, essas expressões do sentimento, né? Mas entendemos dessa forma: 3 elementos: Deus, Espírito e Matéria. E na semana passada, iniciando aí o subitem do capítulo 2, que fala a respeito do Espírito e Matéria, as primeiras questões trabalhadas fizeram referência à questão da matéria, né? A questão da matéria. E é interessante porque, para a gente poder entender de forma mais objetiva, na questão de número 22, na letra A, Allan Kardec pergunta a espiritualidade: que definição poderia dar da matéria? Né? Porque é interessante, a gente observa que existe um trabalho significativo no campo das ciências objetivas do homem, no sentido das investigações. E essas investigações, elas têm chegado a resultados muito interessantes, sobretudo na atualidade, com os recursos tecnológicos que vão sendo desenvolvidos. Então, por exemplo, a ciência sabe hoje que, por exemplo, no
interior do átomo de hidrogênio, por exemplo, é a estrutura mais simples, existe ali partículas, elementos que não são percebidos por nós no campo objetivo sensorial que nós apresentamos. Porque o espaço entre, por exemplo, o núcleo atômico e o elétron que gira em torno de si, na sua própria intimidade, na própria intimidade do núcleo atômico, não é somente os prótons, existem outros elementos também que compõem a estrutura atômica, né, que pode estar sendo investigado ali pelos cientistas. Então tem um espaço, entre aspas, vazio muito grande. A distância entre o núcleo e o elétron que gira em torno do núcleo é uma distância enorme, proporcionalmente falando, em se tratando do tamanho deles. Né? Então é como se fosse, e observado no início, um espaço vazio. Mas a ciência está percebendo que não existe um elemento, uma matéria escura, que não é percebida com os aparelhos que nós temos. Em determinadas circunstâncias, eles conseguem registrar a presença dela. E um detalhe importantíssimo que eles observaram nessas pesquisas, essa matéria, vou colocar assim, para usar o termo conhecido por nós, que está presente nessa estrutura atômica, que não é percebida de uma forma objetiva com os recursos que nós temos, ela é sensível ao pensamento nosso, ao pensamento da criatura humana. Né? Em todo momento que há um direcionamento mental, essa estrutura de alguma forma estabelece ali uma movimentação. Ela movimenta-se de alguma forma. Então começa a perceber situações relativas à matéria, né, que está para além daquilo que nós conhecíamos até então. Então mostrando o campo de observação, de análise, ele é muito amplo. Então a ciência está avançando nesse sentido. E quando a doutrina espírita vem, ela traz orientação para nós, se apoiando no desenvolvimento da ciência, é importantíssimo para nós. Ela consegue ir além, porque ela mostra outras circunstâncias, outras situações. E que a ciência dá ao longo do tempo, pelas pesquisas, pelas análises, trazendo para nós, testificando, comprovando o que está sendo apresentado. É interessante o papel da ciência, porque em momento algum nós podemos descaracterizar ou menosprezar, muito pelo contrário. Allan Kardec foi categórico, obviamente inspirado pelos benfeitores da vida na época. A doutrina espírita vem, traz ali uma revelação, que tange, por exemplo, áreas, como nós estamos analisando aqui da matéria, e que diz respeito ao campo científico nosso, as ciências objetivas que nós estamos trabalhando. Então Allan Kardec falou o seguinte, se por acaso uma revelação espírita for apresentada ali determinados valores, princípios, orientações, que ao longo do tempo a ciência comprovar por A mais B, pelos fatos, que aquilo ali não é verdadeiro, coloca de lado o que foi apresentado como revelação pelos espíritos e se apoia nos fatos que a ciência está comprovando. Porque os fatos são fatos. Não aponta fatos do argumento, como é falado. Né? Então vai mostrando para nós o papel da ciência. Só que a gente observa, até hoje não conseguiu estabelecer nenhum ponto, nenhuma afirmação que pudesse contrariar os princípios da doutrina espírita. Até agora não apareceu, mostrando para a gente que é um trabalho de profundidade. Muito pelo contrário, alguns pontos, algumas afirmativas que foram apresentadas estão sendo comprovados pela própria ciência. Esse ponto que nós falamos, né, desses elementos no núcleo, no interior do átomo, essa partícula, essa matéria negra, que está presente no universo infinito também, a própria ciência, os próprios cientistas vão deduzindo isso. Né? Existem elementos que não são percebidos pelos aparelhos que nós temos, mas deve existir alguma coisa. Então a ciência vai comprovando, né, esses pontos que dizem respeito à matéria no seu campo essencial, que está sendo trabalhado por nós. Então Allan Kardec pergunta na questão 22, letra A, que definição podeis dar da matéria? Aí vem a resposta da espiritualidade. A matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que ele se serve e sobre o qual ao mesmo tempo exerce sua ação. Aí vem o comentário de Allan Kardec. Deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Né? Então, olha só, ele não está fazendo definições da ciência. Ele vai trabalhar alguns pontos na frente, então o Kardec vai fazer perguntas, se tratando de algumas descobertas científicas e da própria classificação da matéria que a física apresenta, né? Mas está mostrando aqui uma coisa transcendente. A matéria é o laço que prende o espírito. Como é isso? Como é que isso funciona? Aí nós vamos observar na própria codificação da doutrina, nas outras obras, da Gênesis, por exemplo,
O próprio livro dos médios. O livro dos médios trata da questão da mediunidade, sim. Mas ele vai fazer um trabalho interessantíssimo de elucidação a respeito do corpo espiritual, que é o corpo com o qual nós nos apresentamos no mundo dos espíritos. E ele dá o nome do perispírito. Esse perispírito, ele é formado por matéria também. Não matéria que diz respeito à capacidade perceptiva, tangível, que os nossos sentidos aqui no plano físico estabelecem. Encontra-se numa alta ordem, mas é matéria. Uma alta ordem de estruturação dos elementos que a compõem, mas também é matéria. E no conhecimento do perispírito, da composição dele e da forma como ele é devidamente estruturado, vamos ter respostas para muitas coisas, soluções para muitos problemas que até hoje não foram solucionados. Seja no campo da própria ciência, que ainda não admite, né? Seja no campo da própria questão da espiritualidade, que já tem portas abertas para isso. Mas é importante e necessário que nós, como estudiosos, não só nós como estudiosos da doutrina espírita, nos seus três aspectos, ciência, filosofia e religião, estudemos também a questão científica da estrutura espiritual com a qual nós nos apresentamos no plano espiritual. Vamos ter um conhecimento profundo, um raio-x, esmiuçando a questão estrutural do corpo espiritual, como nós conseguimos fazer hoje na humanidade, com o corpo físico. Ainda não. Nós estamos caminhando no sentido de capacitação para podermos penetrar com maior profundidade. Mas já temos os trabalhos realizados pela codificação, os trabalhos com as obras subsidiárias do Chico e outras mais que se encontram por aí, de pesquisadores da doutrina, com os recursos apresentados, que vão trazendo para nós alguns pontos interessantíssimos nesse sentido, dessa compreensão, desse entendimento, auxiliando-nos no campo da mudança íntima, que vai estabelecer a harmonia de uma forma plena para o ser e para a criatura. Antes da reunião nossa aqui, né, no período da tarde, foi feito um trabalho durante 2 semanas, um estudo sobre o passe, mostrando para nós a movimentação de energias por parte não só do médium, que se coloca à disposição das tranquilidades da cabine, mas também dos espíritos. Atuando aonde, gente? Sobre o corpo físico, sim, vai ter uma repercussão sobre o nosso corpo físico. Mas muitas vezes, dependendo da situação, eles não atuam no corpo espiritual nosso. A energia movimentada atua no corpo espiritual, estabelecendo uma harmonização relativa que automaticamente vai se expressar na estrutura física que nós estamos utilizando. Né? Então, a gente está trazendo aqui um ponto. O estudo foi feito em 2 sábados. 2 horas e meia, 3 horas cada reunião, mas é um trabalho que não esgotou, não. O Leonardo, mas o Vladimir, que fizeram a programação, eles, na pesquisa que eles fizeram, que a doutrina espiritual apresenta, eles tiveram que fazer como um resumo para trazer pontos principais, para nos ajudar na compreensão do entendimento. E direcionando aqueles que participamos do curso, a busca do estudo, se tiver oportunidade de interesse em aprofundar. Né, do conhecimento dessa área, mas diz respeito ao quê? A essa matéria, tá? Que é utilizada por nós como espíritos no sentido de podermos avançarmos na compreensão das leis divinas, na utilização desses recursos. Né? Hoje, analisando no plano físico, as ciências de uma forma muito ampla, muito abrangente, e sobretudo daquelas áreas que diz respeito à medicina, trazem para nós informações interessantíssimas e precisas para que nós possamos prolongar o nosso período de vida aqui, se tratando da própria questão da alimentação e outros serviços mais que estão presentes. Então, são avanços significativos, de modo a podermos aproveitar o máximo possível esse momento que a encarnação nos apresenta, nos proporciona de aprendizado. André Luiz chegou no plano espiritual e foi chamado pelos companheiros que se encontravam nas regiões inferiores, o próprio médico que o examinou no primeiro dia e que pôde ter um contato maior com o facultativo, falaram que André Luiz era um suicida. E ele tinha consciência, noção, né, de que havia desencarnado no Rio, uma vez ele já tinha entendido por quê? Conseguiu entender, né? Mas foi explicado pelo doutor Henrique Leon, que ele havia abusado do processo alimentar, dos objetivos, a questão da alimentação. Isso fez o período de vida dele funcionar.
Né? Então são pontos que são apresentados por espiritualidade, nos ajudando, nos auxiliando na compreensão. Por quê? Se a matéria é o lado espiritual do espírito, a todo momento da caminhada evolutiva do ser, dos espíritos, nós estaremos envolvidos pela matéria. Aí no livro dos médios, nós fazemos referência anteriormente, não só a Gênesis, mas no livro dos médios, o que Allan Kardec fala com auxílio da espiritualidade? Não importa o grau evolutivo do espírito, onde quer que ele se encontre, ele estará envolvido pela matéria. Obviamente que nos mundos mais próximos, como o nosso, a matéria é mais necessária, condizente com a necessidade disso. Mundos extremamente elevados, que fogem até a nossa capacidade de compreensão e de entendimento. Estrutura espiritual dos espíritos, da mesma forma. Eles estarão envolvidos pela matéria, só que é uma matéria que não é compreendida por nós no plano físico e até mesmo no plano espiritual da Terra, porque está em outras estruturas, mas de respeito a essas, a questão da matéria, quando vamos ver nas questões posteriores, numa estrutura mais simples, né? Mas não deixa de ser matéria. Uma coisa interessante, porque o que o Allan Kardec fala para a nossa espiritualidade? Quando um espírito ele sai de um mundo para o outro, quando ele vai para um outro mundo, que não é o mundo de origem, o seu corpo espiritual ele é estruturado com os elementos pertinentes a esse mundo. Vamos imaginar, a gente, numa excursão, já nos encontramos, por exemplo, no espiritual, vamos participar de uma excursão com outros espíritos que vão ser direcionados para um outro planeta mais evoluído que a Terra, no próprio sistema solar, Júpiter, por exemplo. Vamos lá tomar lições naquele mundo mais elevado, comportamento, a vida, o próximo, o semelhante, que ele já apresenta em sua conquista. Então nós teremos que estar preparados de tal forma para quando adentrarmos no ambiente da atmosfera desse mundo, possamos estabelecer uma estruturação do nosso corpo espiritual com os elementos que compõem estrutura de construção da menor. E da mesma forma, quando eles vêm de lá para cá. Né? E poder observar aí mudanças significativas. E obviamente que essa movimentação ela está restrita. Não é qualquer espírito que faz esse movimento. Tem que haver condição para que isso se dê, para que isso ocorra. Então a criatura elevada ela tem capacidade, ela tem abertura suficiente que a permite estagiar por um período nesses ambientes. Né? E depois de permanecer ali, absorvendo o conteúdo da vibração, não só da vibração do ambiente, porque está em construção diferenciada, como também participar das orientações que ali são apresentadas. Numa linguagem mais próxima da nossa, né? numa estruturação que diz respeito às nossas experiências aqui na Terra, nós vamos observar no livro Missionários da Luz, André saindo do nosso lar, empoderado, e o outro companheiro, Vicente, para vir à Terra, ao mundo físico, fazendo algumas atividades, socorro a alguns companheiros. E nessa trajetória, eles fazem como aqui um período de descanso numa instituição de acolhimento do mundo espiritual, o Campo da Paz. E trabalho é feito, de ajuda, de auxílio, eles participam, e depois tem um momento da vida social. Vida social, conversar um com o outro ali, para poder trocar informações, conhecimentos, fixar a intimidade pela experiência do outro, valores, isso é importante essa realidade de aprendizado. Então ele estabelece um diálogo com algumas jovens que se encontravam ali naquele ambiente, e essas jovens, elas tinham no mundo íntimo delas o desejo, a vontade, o anseio, né, de poderem estagiar no nosso lar. Estagiar no nosso lar, porque elas sabiam que a estrutura do nosso lar proporcionaria a elas conhecimentos importantes no tempo de aprendizado. Mas no momento elas teriam que permanecer ali, junto àqueles companheiros, naquele campo de trabalho mais árduo, mais difícil, porque a alma delas ainda estava sintonizada com aquele ambiente. Então era o desejo de vontade delas ir para o nosso lar. E era permitido a elas, de tempos a tempos, nesses estágios. Elas iam participar das reuniões, dos estudos, e depois voltaram para o trabalho específico daquela colônia espiritual em que elas se encontravam, mostrando ali a caminhada evolutiva nossa, de acordo com a possibilidade de realização. E com um detalhe interessante, gente, felizes por poder estar trabalhando naquele ambiente, porque muitos deles se encontravam, sendo atendidos, tudo demora muito tempo para alcançar a condição que elas se achavam. Né? Então há uma compreensão, há como que, embora as limitações, e aberturas no campo de um agradecimento ao Criador. Isso encontra uma situação boa. Tem situações melhores.
que eu almejo, e é importante que tenha, e que a gente almeje e lute por conquistá-las. Mas a criatura, no campo em que elas se encontravam, elas estavam harmonizadas, estavam felizes por poder estar fazendo alguma coisa em função do próprio Senhor. Então nós passamos aqui novamente pela questão. Tá? Vamos colocar para você. Há muita dificuldade no mundo ainda em lidar com essa definição de matéria que a doutrina espírita trouxe um aspecto totalmente diferente, porque ela é chamada de laço que prende o espírito, instrumento de que se utiliza o espírito, de que se serve, sobre o qual ao mesmo tempo exerce a sua ação. Nós não conseguimos, no plano da evolução, desde o princípio inteligente, que antecede o homem, ter, vamos dizer assim, uma interação direta com o Criador, seja por manifestação da potência que o próprio Criador possui em si, e depois como ser, em termos de consciência, do que seja Deus. Então, a matéria que emana do Criador, como nós aprendemos na doutrina, ela se presta a inúmeras modificações e por isso mesmo ela vai vibrar em faixas diferenciadas para poder atender a escalada de progresso dos elementos e dos seres. O princípio inteligente no mineral, e a gente tem pesquisa interessante, por exemplo, no campo da utilização daquela da máquina quimiografia, a vibração que emana a pedra ou um elemento chamado inanimado, ela é diferenciada, ela é opaca e mostra como que a densidade faz com que o princípio inteligente que vibra ali, ele quase não tem expressão intrínseca. Mas é diferente quando se pesquisa um vegetal, que é chamado de matéria orgânica, ou animal, e mesmo a organização do homem, sem dizer da alma do homem, da organização. Que a química fotografa é, sem dúvida alguma, um reflexo do poder imanente, mas dentro de uma órbita ainda muito materializada. Então, a chamada aura, né, que é o subproduto do ser, ela expressa pouquíssimo, porque nós temos outras irradiações catalogadas. Às vezes os espíritos, nos estudos que eles fazem, o André Luiz, principalmente na obra dele, que é muito segura, ele vai dizer das emanações vibratórias que passam a ter uma conotação de cor e até de poder transformador dentro do chamado eletromagnetismo. Mas mesmo assim, nós estamos estudando ainda a manifestação periférica. O Márcio citou aqui, se não me engano, momentos de intercâmbio, de alegria no mundo espiritual. Nós temos que lembrar aqui, no campo da paz, que deve falar do Mensageiros, Espíritos Mensageiros, quando Snyder, ela vai ao piano, e ela está no plano espiritual, numa zona muito próxima da Terra, porque eles estão atendendo necessidades por da Terra. Mas a Snyder vai no piano. Quando ela toca, eles ouvem na melodia, eles conseguem decodificar algo que transcende, é como se um anjo estivesse sussurrando uma música, uma composição, para poder mostrar para a gente como que o poder do Espírito, ele é múltiplo e ele supera todos os padrões conhecidos. Mas ainda assim nós estamos falando de matéria. E a gente trouxe de propósito para a gente entender que matéria vai a estágios que nós podemos achar que é puro espírito. Quem vê os espíritos, as suas irradiações, as suas formas diáfanas, não vê o espírito. Vê a forma transitória que eles utilizam para se fazerem sentidos. Então, como é que se concebe Deus? Deus é essência. Então, a gente tem que viajar pela matéria, por isso é o laço que prende o espírito, é o instrumento que, na verdade, permite ao espírito criar ambiência. Então, a matéria, na definição espírita, ela foge, ela é transcendente, ela já
alcança, vamos dizer assim, um nível mais universal de entendimento, e é diferente mesmo daquela máxima que hoje se chega cientificamente, que é luz coagulada ou congelada. A matéria é luz congelada, é luz coagulada. Definição que nós estamos chegando em termos de ciência, que os espíritos já trouxeram há décadas e décadas através do Chico. Mas mesmo essa definição de luz coagulada, ela é transcendida com esse levantamento que os espíritos trazem aqui, ou essa síntese, né? Então, o laço dentro do espírito. Ele tem uma origem? É Deus. Porque é prerrogativa divina que ele concede a seus filhos que por erros, a gente não pode contar os anos, eles vão necessitar dessa bênção para poder desenvolver seus potenciais intrínsecos e então fazer uma leitura essencial do Criador. Não sei se deu uma ideia, mas é muito importante mostrar a vanguarda da obra espírita que ultrapassa quaisquer cogitações de ciência e de filosofia humana. Porque realmente eles conseguem trazer em síntese equações que vão ser estudadas pelo infinito. E elas não fecham. Laço que prende o espírito. Acabou. E aí? Quando você ultrapassa isso? Você vai falar de Sírios? Vai falar de Betelgeuse? Vai falar de Canopus? Você vai falar de constelações, de famílias de mundos que ainda não foram detectadas e que estão para lá da evolução que a gente consegue sequer ter notícia? Tem matéria. O Honório gostava de dizer que o grau de pureza do espírito ele vai necessitar ainda, mesmo nas, vamos dizer assim, nos altiplanos divinos, ele vai necessitar de uma equação que pode ser, por exemplo, 0,0000000 bilhões de zero, mas tem umzinho. Aí ele dizia assim, a ausência de matéria no universo, ela vai se depurar. Mas como é a alma do Criador, sempre existe alguma coisa. Porque senão o espírito não consegue se definir. Não sei se dá para pensar. É algo muito interessante. Porque o pessoal fala assim, vai acabar pelo espírito? Vai. Como nós concebemos. Mas vai ter alguma coisa. Porque senão não teria campo de a moldura do espírito. Para ele poder mostrar o seu poder. Então, é coisa para pensar. Tem material aqui para refletir. Os espíritos abriram. Então, cedo a gente vai fechar em cima disso. Por aí. Então, nós estamos navegando. Por enquanto, é um mar, como a gente conhece, em líquido. Mas existem outros mares, outros oceanos, outras formas de construção. E elas vão infinito. Infinito. Dá o que pensar. Era isso. Você vai. Retomar aqui com a bênção de nosso Pai, o nosso estudo da primeira epístola de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 6, que já culmina o trabalho. E nós estamos vendo aqui os deveres dos servos, né? Semana passada a gente fez alguns comentários gerais, e aqui nós vamos focar. Então, no primeiro e segundo versículos do capítulo 6, nós temos aqui: todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos. Antes os sintam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isso ensina e exorta.
Então a gente vai começar a pensar nisso. Somos servos de toda forma. De todo modo a gente é servo. E aí, para a gente poder entender servo, nas suas várias conotações, nós vamos sintetizar com 3 movimentos que a gente aprendeu muito com os que nos ensinaram sobre isso. Existe o servo que não sabe a vontade do seu Senhor, como está na parábola do servo vigilante. O servo que não soube a vontade do seu Senhor, com poucos açoites, será castigado quando transgredir lá o que o Senhor sabe. Ele não sabe. Com poucos açoites. Mas vocês observam que tem gente ali que faz e acontece. Aí você vê e fala assim, como é que você está? Ótimo. Você está bem? Você não viu o que você fez? O que eu fiz? Nem sabe. Para ele é natural. Naturalíssimo. E aí existe o servo, que é chamado de filho, que o filho serve o pai. Né? Ele se emancipar. Ele serve o pai. Então, um não sabe de nada, o outro sabe. Olha, tem um pai, e existe uma lei aqui em casa. Então, eu tenho que movimentar segundo meu pai. Então, é aquilo que Jesus ensinava, né? Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Nessa hora ele não fala de Deus, né? Ele fala da nossa concepção paterna. Você se movimenta segundo a sua consciência desperta, porque senão você está frito. Então, lembrando esse caso, a gente vai ver que tem um filho que fala assim, eu tenho que ir até aqui, depois daqui eu não posso. Não é isso? Vocês acham que tem limite como filho que segue o pai? Tem. Porque o pai dele tem um tamanho. E ele movimenta dentro do tamanho do pai. Está limitado? Tá. Eu tenho limite. Então, o que se diz desse filho? Esse filho se move segundo interesses definidos pela casa paterna. Não é assim? É certinho. Se movimenta segundo esse interesse. Então, ele ainda tem suas preferências, seus movimentos. Aí a gente vê uma parábola do filho pródigo, que é altamente instrutivo. Eu quero minha parte e vou torrar, me dá aí. Foi. Quando ele volta e o pai, cheio de misericórdia, recebe, vem o outro que ficou do lado do pai. Peraí, ele gastou tudo. Agora você vai fazer festa para ele, como que é meu direito? Fiquei aqui, você nunca fez isso para mim. Aí o Emmanuel ensina, esse é o filho do ensino. Porque tem limite, gente. Esse tipo de filho tem limite. O mesmo que caiu, que foi lá e gastou, quando ele voltou, ele fez um cálculo. Ó, lá, os que trabalham com jornadas, os jornaleiros da casa do meu pai, come do bom e do melhor. Eu estou aqui com os porquinhos comendo as bolotas deles. Eu vou para lá. Porque eu posso não ser filho, mas posso ser servo. Oh, meu pai vai me aceitar no certo, pelo menos. Mas ele estava dentro do limite da concepção dele do pai. O pai é que mostra para ele que é muito mais do que ele pensava. Porque é concepção pessoal, entendeu? Porque a parábola quer mostrar que Deus é muito mais do que a gente calcula. Mas o filho tem um limite de percepção do pai. E ele se move dentro desse circuito. Por isso a gente falou que a matéria cria mundos e a pessoa se esgota nesse mundo para poder ir para outro maior. Ela vivia, por exemplo, Jesus é governador do planeta Terra. Mas nós vamos encontrar Cristos aí que governam um sistema solar, que pode não ser da Terra. Deu ideia do que é? O pai do que governa o sistema solar não é muito maior do que o que governa o planeta Sol? Vocês entenderam? Sem diminuir. Porque quem somos nós para falar da pureza de Jesus? Mas o Chico um dia apresentou esse estudo, que o Emmanuel mostrou para ele. As gradações da casa do pai. E as dimensões de poder dos espíritos que se purificam. Então quer dizer que Jesus evoluiu? Alguém tem dúvida disso? Entendeu? Não é evolução como a nossa, que é primária. Mas em outros níveis a gente já não sabe conceber. Então o filho, ele se move dentro de uma estrutura de percepção. Por isso sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Porque se Jesus fala assim, sede perfeitos como é meu Pai, estou aflito. Sem nem conceber o que Jesus concebe. Como é que eu vou conseguir se movimentar com ele? Então, tem esse servo, que é o filho. É uma conotação de servo. Mas existe um outro.
O outro é a culminância. É quando ele não tem mais essa limitação. É quando ele transcende a lei. Porque na casa paterna tem lei. Então ele fala assim, você quer saber de uma coisa? Se quiser de mim eu faço. Aí nós vamos entender Maria. Cumpra-se na serva ou na escrava, segundo a tua palavra. Ela apresentou alguma advertência, ou algum cuidado, algum zelo próprio? Não. Quer usar, Senhor? Pode usar. Cumpra-se. Não importa o que venha. Este é o servo consciente. É o servo universalizado. Ele ultrapassou o filho. Então são 3 movimentos. Um é primitivo, o outro já vive em expiação e prova, porque está na lei, e o outro ama. Primitivo, expiação e prova, e o que ama. 3 estágios diferenciados. Quando a gente começa a analisar isso, nós vamos entender o que o Paulo está escrevendo aqui. Sabe por quê? Eu caso, mas tenho que fazer o que eu gosto. Eu volto para o trabalho, mas nas minhas condições. Eu perdoo, mas tenho que fazer isso, isso e isso. Nós estamos vivendo o quê? Na lei do ego. Na lei segundo o meu entendimento. Não é a lei divina. É a lei do ego. Porque quem vive lei divina foi o Gesiel, quem leu Paulo Estevam. Gesiel olha para a irmã e fala assim, maninha, estava no calabouço. Ele ia para as galés. A irmãzinha não tinha destino, uma jovenzinha, donzela, podia cair na mão daqueles atormentados soldados de Roma, ou serviço de Roma. E virava o quê? Uma prostituta, uma escrava sexual, não podia, era irmã dele, amava profundamente. E o pai tinha sido assassinado de tanto flagício. Ele vira para a irmãzinha olhando, buraquinhos, no masmorra, olhando para as estrelas, abraça a irmã que estava em prantos e fala para ela assim, maninha, vamos agradecer a Deus que se lembrou de nós. Isso é entendimento da lei divina. Esse é o filho que ama. E ele conhecia só a lei, ainda não tinha conhecido Jesus, que se deu em holocausto, para mostrar o que é amar. Aí quando a gente consegue isso nos estudos doutrinários, que se conjuga o Evangelho, a gente vê assim, os deveres dos servos. Todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem os seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. O que significa? Servos que estão debaixo do jugo. Aí nós vamos estudar a doutrina espírita. O que é expiação? O que é prova? O que é o mundo terreno? Qual é a sua condição moral? No estudo da natureza do mundo terrestre, o mal predomina. Porque os habitantes se comprazem ainda no mal. Que jugo é esse que tem aqui? É o jugo do personalismo, é o jugo do interesse pessoal, que vem do egoísmo, do orgulho, da vaidade, de onde nasce a prepotência. Ou seja, mais à frente ele diz assim, o que luta contra a doutrina pura que ele está falando é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho à parte dos tais. Essa é a natureza perversa. O sistema que o homem cria definiu. Por que? Começa aqui. Todos que estão debaixo do jugo. Aí nós estudamos na doutrina espírita, somos reencarnacionistas, conhecemos que existem outras vidas, eu estudo as minhas induções internas,
que vem de dentro de mim, assim, espontaneamente, e fala assim, nossa, eu tenho que ter um filtro, eu tenho que ter um freio. E aí eu começo a refletir. Eu preciso de algo superior para contrapor as minhas tendências. Como é que Kardec define o verdadeiro espírito? É aquele que domina suas más inclinações. Não é isso? Que passa pelas transformações espontaneamente, dominando suas más inclinações. Esse é o verdadeiro espírito. E o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. Por quê? Como disse Gandhi, não, zanga eu tenho, eu não deixo ela sair. É diferente. Tem muita gente aí que tem ciúme, só não é ciumento. Não é assim. Porque a pessoa prende, aí a gente entende um pouco. Prego em grades. Solta ele para ver. Solta. Prego em grades. A gente pode se soltar? De vez em quando, depois de grandes provas, vem o que a gente chama de alíviozinho. Só abrir uma janelinha. Não sei porque eu estou respirando mais, tem um arzinho novo. A espiritualidade fala assim, já pode soltar. Deu para fixar algum valor. Vamos ver como é que ele se comporta. Se não comportar, a janela fecha. Não é porque eles não fecharam, a gente fecha ela. Porque não soube lidar com aquilo, com a concessão. Não soube lidar. Não fecha. Por isso que o texto do Evangelho diz assim, mas aquele que pouco tem, o pouco que se tem, se lhe tirará. Se lhe tirará. Não fala quem. As circunstâncias. Perde por quê? Tripudiou. E ele se eclipsa de novo. Vai precisar ficar encapsulado para desenvolver asas para voar. Porque não pode ficar pisando mais. Vai ter que voar. Tem que ser mais leve. Então a gente começa a pensar, o servo, debaixo do jugo. Que jugo é esse? Aquele isolamento. Necessidade de aprendizagem, fixação de valores. Por que a gente bate tanto nisso? Se é providência divina. Vai chegar um dia, um outro estágio evolutivo nosso, porque tudo vai se dimensionando, ampliando, aprofundando. Nós vamos falar assim, hoje nós vamos estudar o amor ao jugo. Por enquanto a gente está estudando aqui como é que sai do jugo. Então assim, hoje nós vamos estudar o amor ao jugo, porque o jugo é divino. Vocês duvidam que o Emmanuel, o Chico estão estudando amor ao jugo? Amor ao dever, amor ao sacrifício. O Chico falava isso, né? Não, o dever é disciplina. Tinha 2 tocos na casa dele, um do lado da outra porta. Eu pedi ao Nicolas para colocar esse toco aqui, um chama dever, o outro disciplina. Eu nunca esquecer que eu estou entre o dever e a disciplina. Eu falava isso, rindo assim. Estava estudando amor ao jugo. Porque era servo, não estava livre. E a gente olha e ri da ingenuidade. Santa ingenuidade, santa sabedoria. Ingenuidade para presunçoso, para esse soberbo que a gente é. Mas sabedoria fina, fina, que ultrapassa a terra, para quem já entende o assunto. Então ele diz assim, os servos que estão debaixo do jugo, estimem, foi a tradução do verbo aqui, estimem a seus senhores por dignos de toda honra. Como é que é isso? Será que é eu falar assim, meu patrão é digno de toda honra? Deixa eu honrar o trabalho dele, fazendo por ele, porque eu gostaria que fizesse por mim se eu tivesse a condição dele. Eu consigo fazer isso? Eu consigo honrar? Eu consigo ver esse momento difícil do país e falar assim, deixa eu honrar uma escolha que o povo brasileiro fez, contribuir para que seja melhor e não pior. Aí pega a maioria, né? Porque a gente adora uma bagunça, a gente adora bater, a gente adora vingar. Não é isso? Pois é, mas cristão tem outro patamar.
Eu não posso engrossar as fileiras do mal. O Chico, que viveu na época de pessoas corruptas, que isso é antigo, né, gente? Não é novo, é nosso. Nós temos isso. Se tombar um caminhão ali, tiver ouro nele, e derramar um tanto de barra de ouro, eu te garanto que no meio dessa população toda aqui, todo mundo vai ficar tentado a pegar uma barrinha. Como que uma pessoa que vê que o caminhão tombou num acidente, que derramou, que é ouro, que é precioso, vale muito, mas que não é dele, vai se conter? Muito poucos. Muito poucos. Como que essa população vai jogar pedra nos outros? Se a pessoa fica louca para ter uma oportunidadezinha de fazer a mesma coisa. Não podemos ser hipócritas. Hipocrisia é uma coisa. Agora, lutar para que as coisas sejam melhores começa com o que o Chico ensinou. Dever e disciplina. Eu estou fazendo a minha parte. Se eu estou e durmo bem, ninguém me amola. Nem o noticiário que é pessimista e que está doido por manipular a população. No sentido mais perverso, que a mídia serve para isso. Compra, gasta, me enaltece. Esse é o sistema trevoso que comanda a mídia. Porque a mídia não te ensina a perdoar, a amar, a dignificar o seu lar, a passar por cima de desejos para ficar com quem você tem compromissos kármicos. Porque isso é aqui, ó. Servos que estão debaixo do jugo, estimem a seus senhores por dignos de toda honra. E por que eu tenho que fazer isso? Por quê? Porque nós que nos dizemos cristãos, não importa de qual igreja, se é espírita, católico, protestante ou independente, vai explicar. Para que o nome de Deus e a doutrina cristã não sejam blasfemados. Difícil, né, gente? Pois é, está nos detalhes. Nós costumamos ver só as montanhas, né? Lá o topo das montanhas. Não, está nos detalhes. Está nas pequenas atitudes, pequenas escolhas, pequenos pensamentos, palavras, sentimentos. Atitudes. É um pequeno. O que o Paulo está dizendo aqui, olha aqui, se vocês não honrarem o circuitozinho fechado que vocês estão, dignificando o nome de Deus aí, no dever e na disciplina, com todo o amor do coração, vocês estão blasfemando. Quer dizer, então, Wagner, que eu tenho que chegar no serviço e ver aquele chefe asqueroso? Tem. Não é asqueroso, não. É um grande instrutor da história. Grande. Porque Deus permitiu essa potestade, o Paulo escreveu, e toda potestade vem de Deus. Vocês acham que tem alguém que tomou o poder aí que Deus não queria? Aqui no Brasil, nós tivemos um grande vulto que foi Rui Barbosa. Foi ele que falou, chegaram um dia em que as pessoas teriam vergonha de ser honestas. Nós não vivemos, profetizou. Esse grande jurista do Brasil, que tem uma história, Rui Barbosa, foi aluno de um bispo, do bispo do Pará, Dom Macedo, que foi uma das reencarnações de Emmanuel. A última reencarnação de Emmanuel no Brasil, ele se sagrou bispo. Foi Dom Pedro II que o sagrou, foi bispo do Pará. E ele estudou com Lacordaire em Paris, na França. E aqui na Bahia, ele foi professor de Rui Barbosa. Vocês vejam o que é o destino. É uma trama muito bonita. E Rui Barbosa chegou a ser candidato a assumir a presidência da República. E no mundo espiritual, os espíritos revelaram que ele, encontrando-se com o que o venceu nas eleições, teve um diálogo muito interessante. E ele disse assim: não, eu não poderia ter assumido o executivo no Brasil,
Porque o meu papel era ser a consciência moral do país. Esse era o meu papel. O papel dele foi esse. E reverbera até hoje. Porque ele é lembrado pelo grande trabalho, chamado Águia de Águia. E aí a gente vê a vinculação com o projeto do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que nós não sabemos nada sobre isso. Nada. E naquela época nós tínhamos grandes vultos do espiritismo no país, como Bittencourt Sampaio, ou mais à frente, Bezerra de Menezes. E eles ficaram com eles. Cruzaram. Nós temos um Guilherme Ribeiro, que foi tradutor, ele trabalhou para a Duda Bosa no Senado, pela sua capacidade. Foi presidente da FEB. Então a gente viveu momentos de instalação de reflexos, grandes baluartes do vida. Hoje a gente está um pouco medíocre, né, em termos de liderança, com todo respeito. Se a gente observa esses grandes vultos, esses pilares do movimento, que nós vimos repetir depois, com muitos que já partiram, hoje a gente está vivendo uma crise, né, de caráter, de fidelidade, mas a gente espera porque tem gente chegando. Não somos nós que vamos fazer a grande transformação do país e viabilizar os benefícios para o mundo. São os que estão chegando. Aparelhados, intelecto moralmente, que vão deixar a gente no bolso. Mas a gente fica muito feliz com isso. Que venham e que realmente brilhem, que cumpram a sua missão. Foi uma voltinha. Mas quando a gente pensa nessa questão do servo, a gente vai dizer assim, o instrutor, aquele mais difícil, aquele que você morre de preguiça, que você não quer estar com ele, é o que te qualifica. Porque senão seria chovendo e não molhado. Deu uma ideia? Por que as grandes almas procuram os climas ásperos e as companhias difíceis? Porque elas precisam serem requisitadas, porque elas têm de melhor. Tem que ter contraposição. É o que a gente falou da matéria. Se não tiver o anteparo, como é que aquela luz vai brilhar? Tudo estático. O Honório falava isso analisando a trindade universal. O um é estático, um é Deus. Ele é o Criador. Mas precisa do Espírito que faz. Então veio dois. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quem falou? Foi singular ou plural? Façamos com os espíritos que fazem. Até o verbo é apropriado para os espíritos que Deus cria. Deus cria, o espírito faz. Entendeu? Espírito que faz. Então a cocriação, ou seja, criar em cima do que o Criador tem, é com o espírito. O Criador não executa, não. Ele é. Ele é a fonte. Então o espírito faz. E aí nós vamos ter gradações. Desde os que executam as vontades do Eterno, próximos dele, que são os que governam esse universo infinito, com o Criador, e a gente sabe que é isso. Não tem referência, não tem inteligência para isso. Só depois de depurados com o Espírito a gente vai entender isso. Por enquanto, a gente não entende isso. Até aquele que está vibrando na faixa do nível do basalto, do enxofre, na intimidade da terra, lá na intimidade do solo, onde a vibração é a mais densa, está vibrando aqui. Por isso ele exala isso e fala assim, é demônio. A mitologia ajudou muita gente a entender as coisas, mas hoje tem uma ciência espírita que nos ajuda a esquadrinhar isso. O que isso significa? Isso aqui é chave. É chave, aquela chave, quando o Honório estudava o Apocalipse, ele estudava sobre as chaves que o Espiritismo nos oferece, para interpretar as grandes revelações. Porque a Gênese de Kardec não substitui o Gênese de Moisés. O Gênese de Moisés é uma linguagem figurada que precisa da Gênese de Kardec, porque é científica. Nesse estágio da nossa evolução, ela é chave, ela abre a porta, mas a porta
é o Gênesis, que guarda tudo. Por aí. A doutrina não substitui o Evangelho, é chave para abrir a porta que se chama Jesus. Deu ideia? Espiritismo é meio, não é fim. Não é fim, é meio para se encontrar a vida. E a vida está no Evangelho. Porque o Antigo Testamento preparou, na sua profunda simbologia, nas suas expressões rudes, é o clamor, mas a resposta veio. Então nós estamos trabalhando com isso. Aí a gente pensa nessas condições todas de escalada evolutiva e na servidão. E a gente está falando da chave. O Honório falava assim, no Apocalipse, que fala das chaves dos céus e tem as chaves do inferno. O Filho do Homem, aquele que se apresentou limpado de luz, que tem toda uma simbologia no Apocalipse. Aí ele fala assim, olha gente, nós entendemos, com o auxílio da nossa doutrina, que ninguém tem chave do inferno estando no inferno. A chave do inferno, que é simbológico, né gente? Que é dos problemas, das nossas preocupações, dos nossos delírios. Inferno é delírio, viu gente? Não é instituição não. É a condição da alma perturbada. E aí ela tem 1000 fantasmas. E esses fantasmas se somam coletivamente, aí vira o Hades, ou o Tártaro, ou o Inferno, não importa o que é que a gente aborde isso. Mas aí o Apocalipse diz o seguinte, que as chaves do céu adquiriu, aí você tem a do inferno. Por quê? Para você sair de uma situação, você tem que entrar no outra. Você não sai de uma situação dentro dela. Isso é do Evangelho, sabedoria do Evangelho. Entra para depois sair. Você não sai para depois entrar. A maior ilusão da pessoa é falar assim, não, depois que eu sair, eu entro. Nunca vai sair. Nunca. Estou vivendo a era do cão, então você espera um bocadinho. Não, espera um bocadinho. Entra para você sair. Porque se você não entrar, você não sai. Isso é ciência de vida. Porque não se serve a dois senhores, mas você tem que entrar no outro, mesmo amando ele plenamente, para você começar a ter dúvida do primeiro. Entendeu? Então, por isso a gente é acrisolado para amadurecer e falar assim, deixa eu enxergar. Porque o acrisolamento, ele estrutura. Mas a primeira é eu vi ou eu ouvi. Se a visão estiver comprometida, dependendo da evolução do indivíduo, ele fala assim, ouvi. No Apocalipse, o Honório analisou isso, e ele falava assim, você viu que o elemento não viu, mas ele ouviu. Ele não tinha competência para ver a vibração mais alta, mas ele ouviu. As trombetas tocam, gente. O servo de Jericó, ele não viu Jesus não, mas ele ouviu Jesus passar. E ele gritou com força, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que ó beleza. Por aí. Olha aqui, eu estou à margem do caminho. Me ajuda, já que eu estou ouvindo o que você está passando. Me atende aí. O povo chega na casa espírita, isso é o menor conceito do que é. Está errado? Está errado para você. O elemento entra e fala assim, vocês podem me ajudar? Estou vivendo uma tormenta. Aí a pessoa às vezes está compulsiva e fala, olha, o marido está assim, o filho está assim, a mãe está assim, o pai está assim, o vizinho está assim, o amigo está assim. Ela fala assim, ó, nada disso é importante. Você chegou no lugar, calma. Vamos ao que interessa. Mas eu estou, calma, não nutre isso não. Você chegou no lugar. Agora você vai pensar diferente. Você vai passar por um tratamento. Viu? Fica nutrindo isso. Porque nós, consciente ou inconscientemente, nutrimos situações das quais a gente ainda necessita para esgotamento do ego. Gravitação. Gravitação. Eu atraio para mim tudo aquilo que eu realmente ainda preciso, porque eu não estou preparado. Então o que você tem que fazer? Deixa eu conhecer alguma coisa nova já bateu na minha porta.
É a hora que o elemento bate na porta, você assim, bate na porta e deseja a paz. É quando você leva uma mensagem renovadora da pessoa. Ele é um símbolo, não é parábola. Se a casa for da paz, a paz vai fazer efeito. Porque a pessoa vai abrir o braço, eu quero. Não entendo muito, mas eu quero. Hoje em dia eu pessoa, olha, eu sou católica demais. E eu falava mal de Chico Xavier, só que agora eu estou lendo e eu estou precisando de orientação. Entendeu? Essa brigou, mas abriu a porta. E a mensagem da paz foi, aí diz ela que a frase que ela ouviu da pessoa espírita, que ela detestava, que ela teve uma perda, muito interessante o depoimento da pessoa. Ela falou assim, eu falei assim, mas eu detesto esse espiritismo, esse Chico Xavier, isso tudo para mim é do demônio. A pessoa olhou para ela e falou assim, calma, eu só estou querendo te ajudar. Diz essa frase desamorada. Aí ela desabanjou. Eu só estou querendo te ajudar. Não. Sistema teológico, sistema de não sei o quê, de adoração, de pensamento, tudo para agora. Porque a necessidade falou mais alto. Abriu a porta. A paz entrou. E hoje está se edificando do que realmente interessa. Estava pronto. Mas quando não está, que a tua paz volte para ti. Você não fica insistindo em quem ainda precisa lutar. Aí tem gente que não entende. Passa a comprar carmalheiro. Olha, eu pelejo para converter o fulano, quero de tudo. Falta agora eu rachar a cabeça dele por dentro. Eu falei assim, mas quem te deu esse direito? Quem te deu esse direito? De violentar tanto o coração? Você é louco? Eu estou levando o que é melhor para ele. Eu não estou aqui falando de coisa do mundo, estou falando de coisa de Jesus. E você acha que Jesus violentou Maria de Magdala? Um Zaqueu? Uma Joana de Cusa? Um Nicodemos? Um Pedro? E posso falar uma infinidade de coisas. O que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que você não está respeitando o livre-arbítrio do indivíduo. Você não avisou, não falou, não repetiu, não trouxe estudo científico, não trouxe estudo filosófico, não trouxe estudo religioso, não apresentou tudo para ele. O que ele te falou? Não me interessa, não quero. Então, minha filha, se retire, respeite a pessoa. Mas você não está vendo o que a pessoa está fazendo? Às vezes a pessoa está na droga. Minha filha, tem coisa que só providência divina resolve. Porque sabe mexer em angulações que você nem sabe o que é. E aí dá um toque lá e a pessoa, aí essa pessoa vai lembrar dos seus avisos. Porque tem que ter aviso. Não pode desavisar não. Agora não pode querer viver a vida do outro. Por mais que ame, você quer isso mesmo? É isso. Serve para tudo. Relacionamento. Por isso que o Chico contou a história da amiga dele, Uberaba. O marido trocou ela por uma de 18 e pouquinho. Ele já tinha 3 filhos casados, já crescidos, 20 e tantos anos de casado. O dia que ele falou para a mulher, ó, foi embora, encontrei outra pessoa, estou apaixonado por ela, preocupei. Ela olhou para ele e falou assim, tá bom, mulher. Só queria te lembrar que eu te vi e te amei. Namorei, noivei, casei por amor, tive 3 filhos por amor, estou até hoje por amor. Se por acaso um dia você vê que não é aquilo, estarei aqui te amando. Não foi. Não foi. E o Chico contava isso lindo, gostosamente. Sabe por quê? Porque não é obrigação que segura ninguém. Isso é algema. Você julga que se aumenta. E aí tem que ser um outro tipo de servo, a terceira fase, que ama para poder fazer a obra, né? Ainda que com sacrifício, ainda que com renúncia. Alcione podia ter se levantado ao Carlos? Podia. Era o grande amor da alma, gente. Veio aqui por ele e por outros, mas ficou com a família. Renunciou.
renunciou ao amor e até ao encaminhamento daquele ser, que se deu de forma indireta, mais indireta do que direta. Tem muita coisa a se pensar. Então, todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda honra. Quanto mais desafiador, mais meritório. Por isso, os iluminados só buscam cruzes para as suas vidas. Porque já compreenderam e amam. E o amor que se dá em holocausto é diferente. Em holocausto. Até a exaustão. Mas ela não quer. Porque ama. O amor se renova tudo. E tem coisa para a gente aprender. Por isso que a gente olha para o sistema e fala assim: que miséria. Agora para jogar pedra? Porque está faltando gente que ama. Acabamos de falar aqui que nós estamos precisando de baluartes do amor. O Chico deixou um buraco na nossa sociedade brasileira. Um buraco tremendo. Graças a Deus apareceu um Papa que segue os passos de Francisco de Assis. Graças a Deus. E que acaba colocando muita gente com vergonha. Principalmente religiosos. Porque ele é desprendido, desataviado. Então a gente olha para o Francisco e fica lembrando os casos do Chico no seu plano de trabalho aqui enquanto espírita cristão. E porque ele atraía tanto e emocionava tanto. Porque amava e ama do além. Então, esse primeiro tópico, depois a gente trabalha sobre os crentes. Vou falar de uma sutileza que acontece quando a gente tem alguém que compartilha ideal, sentimentos, etc. Nós nos tornamos abusados, né? A gente tem que continuar muito vigilante nessa questão de servir. E servir, gente, não é impor o interesse pessoal, não. É atender a demanda circunstancial. É o trabalho de agora? Vou fazer como um caminho. Marido é difícil? Ama mais. Mulher é difícil? Ama o dobro. Filho requisita muito? Estende a paciência, a bonomia, a boa mente. Faz tudo sobre tudo. Deixa o olhar brilhar pelo prazer de servir. Porque servir é a nota de quem evolui. Quem não aprendeu a servir não serve para nada. Aliás, essa frase do André Luiz. Quem não vive para servir não serve para viver. A gente fecha com isso. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos caminhando para o encerramento da nossa reunião e vamos ouvir as práticas. Agora traga um pouco de coisa. A conquista da vida. Meus filhos, que a magnânima Senhora Maria Santíssima vos cubra de amor e candura. Desde prístinas eras que durante milênios se encontram, almas já tocadas pela verdade divina, mas resistentes por motivos ilusórios e insensatos à conversão pessoal ao amor, jornadeiam entre assaltos da intolerância e arroubos da vaidade orgulhosa. Convocadas por mecanismos sábios que se patenteiam por sinais inequívocos mesmo pela dor que periodicamente as visita, resistem sob o guante do egoísmo aterrador e se recolhem em seus anseios desarrazoados, segundo o orgulho que nelas perverte a natureza divina. São filhos preciosos da providência, quais diamantes, no entanto, recobertos pelo lodo dos sistemas em que tenham viver, apagados e inúteis. O Senhor Supremo da criação jamais violentará o coração de seus filhos. Por isso, imundos são na terra, o brilho das palavras que saem das bocas geralmente não encontram ressonância com o coração. São fases do longo aprendizado espiritual que nos salva de nós mesmos, no primeiro momento, para em seguida apresentar-nos limpos e dispostos de alma à vida verdadeira, em que Deus é a força única e irradiante de sabedoria e amor. O Cristo amado é para a terra inteira o diamante lapidado e puro, que ao longo da história do globo tem refletido o Pai para louvor da evolução e do progresso de todos os filhos,
de toda a criação pertinente ao homem. A Ele, o emissário puro e imaculado, devemos nos curvar plenamente, porque sem Ele, em seu Evangelho Redentor, tão somente lograremos falsear e perverter, para fundar, por deliberação própria, as expressões do conhecido inferno, que mais não passa de enganosa escolha, travestida de realidade que jamais perdurará na criação. Filhos, vivei a mensagem de Jesus que nos foi entregue pelo Espiritismo cristão, em viva revisão da história religiosa da humanidade. Sobre todos vós, a graça e a misericórdia do céu. E tem que nos salvar. Elevação. Por mais vos torture a dor, rendam provas de amargura, a Deus o vosso clamor é prenúncio de ventura. A lei reflete o Senhor, corrigindo a alma impura. Ela em si é o louvor do coração que atinge a altura. O testemunho do vosso horto, lembrando o madeiro de Jesus, fala da ciência do porvir. Por isso, ainda que morto, da terra buscando a luz, ei-la na redenção, novamente a surgir. Alta de Souza.